A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 será sancionada pelo presidente Lula na semana que vem. Já o setor produtivo está preocupado com as medidas que visam compensar a arrecadação, como a alíquota de 10% sobre o envio de dividendos do Brasil a empresas estrangeiras. E o nosso entrevistado agora é o advogado tributarista Hermano Barbosa. Tudo bem, doutor? Boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutor, essa medida compensatória dos dividendos, o setor produtivo está preocupado por quê em relação a isso? Mas, é claro, tem toda a discussão sobre a forma como essa isenção do imposto de renda vai beneficiar muita gente, mas tem uma forma, uma necessidade de se compensar em relação a isso. É possível buscar um meio termo ou agora que o projeto foi aprovado não tem mais como, nesse momento, consertar isso? Não, acho que sempre é possível achar soluções para os problemas que se apresentam. O que tem se dito, pelo menos o que se ouve, o que se começou a ouvir durante os debates em Brasília durante essa semana, é que havia uma pressão, uma urgência muito grande para se aprovar o projeto base, até porque ele tem inegavelmente uma importância muito grande como instrumento, inclusive de justiça fiscal. Isso coaduna com o discurso, com as promessas que foram feitas em campanha pelo próprio governo, e não poderia haver risco de, acontecendo alguma mudança no Senado, esse projeto voltar para a Câmara dos Deputados e assim arriscando atrasar a sua aprovação e quem sabe até se não acontecesse esse ano. Então houve um consenso sobre a importância de se aprovar ele logo como estava, mas, ao mesmo tempo, abriu-se a possibilidade para negociação, eventual aprovação de projetos paralelos que apresentassem modificações, correções de rumo na lei que acaba de ser editada, na lei que será sancionada nessa semana, como você bem colocou. E, doutor, só para a gente acrescentar, em relação ao que a gente sempre fala de justiça tributária, né? Na própria discussão recente da reforma tributária, a gente falou muito e usou muito essa expressão. Muita gente vai ter essa isenção do imposto de renda a partir do ano que vem. De que forma isso representa efetivamente uma justiça tributária? Eu acho que o que está sendo apresentado nesse projeto pode ser colocado sob a ótica de pelo menos três atores. Você tem, primeiro, as pessoas físicas que têm renda anual ou renda mensal equivalente a até R$ 5.000 ou até R$ 7.000, que serão beneficiadas por isenção ou uma redução muito significativa do imposto de renda. Na outra ponta, a gente tem as pessoas que têm renda que seja decorrente substancialmente de dividendos, de lucros distribuídos por empresas brasileiras. Esses lucros, historicamente, sempre foram isentos. Nos últimos 30 anos, eles foram isentos, né? Porque o Brasil adotava uma política, ou adota uma política de concentrar a tributação no nível da empresa e desonerar a distribuição de lucro para o sócio. Então, você tem uma tributação no nível da empresa que é alta, uma alíquota de base de 34%, muito superior a alíquota base nominal dos países que compõem a OCDE. Entretanto, a gente desonera ou desonerava a distribuição de lucro para o sócio. E esses lucros passam a ser tributados 10%. Então, nesse sentido, é aqui que é apresentada esse discurso de justiça tributária. Você desonerar a base da pirâmide e você onerar quem estaria nos níveis mais acima da pirâmide, especialmente porque essa tributação sobre dividendos recairá sobre quem tem uma renda mínima anual de R$ 600.000 até R$ 1.200.000. A partir de R$ 1.200.000 passa a estar sujeito à alíquota cheia de 10%. Mas ainda um terceiro ator nessa história, que são os investidores não residentes, investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros também passam a ser onerados por essa tributação sobre dividendos que sejam pagos a eles por qualquer pessoa jurídica brasileira, qualquer empresa localizada aqui no Brasil. Então, essa conta de, entre aspas, justiça fiscal está sendo dividida, né, da desoneração da base das pessoas físicas aqui brasileiras, está sendo dividida não apenas com o topo da pirâmide, ou seja, com outras pessoas físicas, mas também com o investidor estrangeiro. E aqui começa o debate
político, na minha visão, não foi tão maduro, aconteceu de forma tão alongada assim. O investidor estrangeiro, ele está no Brasil por opção, mas ele poderia ir para outras praças, né? Então, a gente tem interesse em onerar o investidor estrangeiro do ponto de vista tributário. Eu acho que esse é o debate. Então, esses são os 3 atores que são afetados por essa nova lei. Antes de passar para o nosso comentarista, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. Já estou de olho no relógio aqui, que daqui a 1 minutinho as emissoras de rádio que estão ligadas aqui na Jovem Pan terão a programação interrompida por um pronunciamento do ministro da Educação. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, doutor. O senhor concorda que essa isenção do imposto de renda visa também correr um pouco atrás do que não se corrigiu da tabela do imposto de renda? O senhor concorda com isso? Sem dúvida, né? A ausência de correção da tabela do imposto de renda, historicamente, representa um aumento de tributação. Enquanto a tabela não é atualizada, corrigida, e a gente vive num país que tem inflação, o poder econômico do dinheiro é corroído, cai, e com isso a base de arrecadação aumenta, sem sombra de dúvida. Perfeito. Estamos conversando com o Hermano Barbosa, que é advogado tributarista. Estamos falando sobre a isenção do imposto de renda, medida que já foi aprovada pelo Congresso Nacional e agora só falta a sanção do presidente Lula e com a validade a partir de 2026. É uma isenção que vale para sempre, não tem alguns limites, anos de limites, mas de qualquer forma a gente continua acompanhando e na semana que vem nós teremos essa ascensão. E você que está na rede de rádio acompanhando a Jovem Pan, nós teremos agora um pronunciamento de 5 minutos do ministro da Educação, Camilo Santana, para falar sobre o Enem, que será nesse sábado. A gente acompanha a partir de agora, mas a gente continua com a transmissão aqui na TV. Vou chamar o Diego Tavares para fazer a pergunta para o doutor. Diego, você. Boa noite, doutor. Um prazer conversar com o senhor aqui no JJP. Sob a sua perspectiva, então, nós temos alguns atores envolvidos. Como que, na sua visão, professor, nós podemos estar diante daquele fenômeno que foi visto na França, do imposto inglês, que o arroxo da tributação sobre as grandes fortunas na França fez com que o capital migrasse, principalmente para a Inglaterra? Isso pode virar um rebote que no futuro prejudique os mais pobres, caso o governo não consiga atingir aquilo que espera na compensação? Eu acho que sim. Eu acho que boa noite, uma ótima pergunta. Eu acho que sim, e diria aqui por 2 óticas. Uma que pode ser um pouco mais indireta e outra que me parece ser muito imediata, muito clara e muito objetiva. Quando você tem essa transferência de carga tributária, quando você aumenta a carga tributária de quem tem as maiores rendas, você tem um risco natural de fuga de gente, de fuga de capitais. Eu acho que isso pode acontecer. Mas existe um ponto em especial que me preocupa muito com relação a esse projeto de lei, que foi denunciado, foi alertado durante a sua tramitação, mas que não foi debatido durante o processo legislativo. E, pelo contrário, quando ele foi trazido no processo legislativo, especialmente no Senado, ficou claro que os parlamentares, e por dados trazidos pelo governo, estavam se baseando em informações que não eram corretas. O que acontece? Foi dito durante o processo legislativo que essa tributação dos dividendos pagos por investidor estrangeiro não seria relevante, não aumentaria o custo para esse investidor estrangeiro, sob o argumento de que, quando nós temos tratado contra a dupla tributação, o imposto incidente aqui no Brasil sobre aquele dividendo seria compensado na hora do investidor estrangeiro apurar o seu imposto corporativo lá no seu país de origem, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde quer que fosse. Se isso fosse verdade, essa afirmação faria sentido. Seria uma questão de para quem eu estou pagando aquele mesmo real, né? Se eu estou pagando o imposto para o governo francês, eu estou pagando para o governo brasileiro. Então faria muito sentido, sob essa ótica, o governo brasileiro tributar. Porém, isso não é verdade, pelo menos para os principais casos. Os principais investidores estrangeiros no Brasil, investidores estratégicos, investidores que têm participações relevantes de longo prazo, com influência na gestão da empresa brasileira,
As leis dos seus países, só a prática internacional, ela não resolve o problema da dupla tributação através de um sistema de crédito como esse dos tratados. Ela resolve o problema da dupla tributação estabelecendo uma isenção no país da sede do investidor. Então, a empresa francesa que tem uma participação relevante numa empresa brasileira, quando recebe dividendos vindos do Brasil, não é que ela tome crédito do valor do imposto brasileiro, ela isenta esses dividendos de tributação lá na França. Consequentemente, qualquer tributação que passe a ser aplicada na fonte aqui no Brasil, ela não gera crédito lá na França, porque esse valor vai ser isento. Então, isso vira um aumento de custo para o investidor estrangeiro. Essa mesma regra, eu dei o exemplo da França, mas vale para todos os países da União Europeia, porque é uma regra comunitária. Ela vale de forma equivalente para a Inglaterra, ela vale para os Estados Unidos, ela vale para o Canadá. Então, estamos falando de países que são investidores estrangeiros importantíssimos aqui no Brasil, que terão o retorno das suas aplicações aqui aumentadas em função dessa nova tributação. E isso não vale apenas para novos investimentos, isso também vale para investimentos que já estão feitos aqui no país, para negócios que já estão em andamento. Portanto, me parece sim que isso é uma quebra de confiança, uma mensagem ruim para o investidor estrangeiro e, sem sombra de dúvidas, um aumento de custo. Enquanto é esse investidor que ajuda a criar renda, ajuda a criar empregos, quando aplica os seus recursos aqui conosco. Bom, estamos conversando aqui na Jovem Pan, falando sobre a isenção do imposto de renda, mas eu quero perguntar para o senhor aqui, deixa eu só esperar também as emissoras de rádio e também a TV Jovem Pan News voltar aqui depois da fala do ministro Camilo Santana, né? Mas eu queria perguntar para o senhor, na sequência, sobre o debate da reforma tributária, né? Porque a reforma tributária já foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano retrasado e agora, esse ano, é o ano em que as matérias complementares estão sendo aprovadas e a ideia é que essa reforma ainda tem um período longo de transição, né? Um período longo de transição para entrar efetivamente em vigor. Então, a nossa dúvida aqui, doutor, é saber se esse período de transição da reforma tributária pode ser adiantado. Aí, agora, quem nos acompanha também de volta com a rede de rádio e também para toda a TV Jovem Pan News. Eu pergunto para o senhor, professor, sobre essa possibilidade de se antecipar a entrada em vigor da reforma tributária, porque não é muito tempo de transição? Essa é uma decisão política e econômica bastante difícil. A criação dos novos impostos que vão substituir os nossos atuais impostos sobre consumo, ICMS, IPI, PIS/COFINS, que vão ser substituídos pelo IBS, pela CBS, pelas novas siglas que precisaremos estar acostumados, né? Ela é uma verdadeira revolução, uma mudança muito significativa no nosso sistema de tributação. Eu diria que é a mudança mais importante que a gente teve no nosso sistema de tributação nos últimos 60 anos, sem medo nenhum de estar exagerando no que eu digo aqui. E uma mudança tão grande quanto essa, ela gera sempre temores quanto aos impactos da sua implementação, né? E uma solução que eu vejo como inteligente, que foi adotada pelo legislador, é de fazer uma implementação gradual, né? Você vai ter um período longo, estamos falando de vários anos previstos, de início de implementação dos novos impostos, enquanto você tem concomitantemente uma redução da carga dos impostos que já existem atualmente, isso começando a partir do ano que vem. O que faz sentido do ponto de vista lógico, né? Talvez até do ponto de vista de expectativas, né? De uma previdência, assim. Por outro lado, vai trazer para os contribuintes e para todo mundo que lida com matérias tributárias os ônus de você navegar com o pé em cada canoa. A gente vai estar aí durante muitos anos com o pé no sistema tributário antigo e com o pé no sistema tributário novo. Evidentemente, isso vai significar um aumento de complexidade, um aumento de dúvidas inegável, mas é a realidade, é o modelo que foi adotado. Sobre a possibilidade de se reduzir esse prazo,
Não sei, eu acho que isso, à medida que a gente está falando de um prazo longo, discussões que a gente vai ter pelos próximos 7 anos, eventualmente um período superior, a gente ainda tem muito espaço para o Congresso Nacional exercer sua competência e, eventualmente, realizar os ajustes que, porventura, sejam necessários conforme essa saída do sistema atual e a adoção do novo comece a ser implementada. Então, assim, acho que o espaço existe, mas o prazo atual é longo. Mais uma pergunta do Diego. Professor, muitos municípios têm relatado que têm encontrado dificuldades para adequação a esse início de transição ao novo sistema tributário. A transição, enfim, praticamente os dois sistemas vigorarão em caráter simultâneo. O senhor acredita que há a possibilidade de que a implementação do novo sistema seja postergada diante da falta de preparo de outras unidades federativas para receber o novo sistema tributário do Brasil? Olha, tudo é possível do ponto de vista político, especialmente em matéria tributária no Brasil. Mas o calendário que foi proposto pelo governo, a idealização da reforma, tem sido cumprido de uma forma ponderada, vamos dizer assim. A gente se apressa em dizer, porque é verdade, que o Brasil aprovou a sua reforma tributária em dezembro de 2023, é verdade, mas aquilo foi o primeiro passo. Em 2023, a gente teve a aprovação da emenda constitucional 132, que estabelece como se fosse assim um esqueleto, a base geral, o arcabouço geral, a estrutura, a espinha dorsal, que em torno da qual vão ser construídas as regras que vão afetar todos nós, todas as empresas também no nosso dia a dia. Então, a gente começa com essa espinha dorsal, com essa estrutura, com essa fundação que é dada pelas regras da própria Constituição, que precisou ser alterada em muitos dispositivos. A partir daí, a gente teve a criação a previsão de um conjunto de leis complementares, que são leis de perfil nacional, que regulam essa matéria, trazem mais detalhamento para aquelas regras gerais previstas na Constituição, uma delas já aprovada, outra para ser aprovada agora, a expectativa até o final do ano, e na sequência a gente vai ter uma série de leis, aí já de ordem ordinária, que começarão a ser estabelecidas para regular o detalhamento do funcionamento desse novo sistema. Me parece que as principais discussões com os municípios, aliás, como os estados também, eram discussões políticas de ordem federativa / financeira, e esse barco zarpou, assim, isso já passou, assim, com a aprovação da Constituição. Agora, o novo sistema, que vai ser profundamente informatizado, inclusive com aparentes benefícios para fiscalização, para eliminar sonegação, e isso acaba tendo uma vantagem sistêmica, um benefício sistêmico, vai precisar ser alinhado. E aí realmente os municípios querem ser, e precisam ser ouvidos também, porque vão deixar de ter o seu ISS, o seu tributo municipal sobre serviços, e vão receber repasses que serão do produto total que será arrecadado a um fundo. Então, eles precisam participar dessa história. Mas o cronograma proposto pelo governo está sendo seguido para aprovação das leis, sem maiores resistências. Hermano Barbosa, advogado tributarista, mais uma vez atendeu a Jovem Pan. Muito obrigado pela atenção do senhor aqui com a gente, como sempre. Um bom fim de semana e até a próxima.